Eu sei que me disseram por aí que foi pessoa séria quem falou. Elas têm uma luz no fim do túnel apontado, né, pelo governo brasileiro. É evidente que, com a Dilma, nós vamos aprofundar essas conquistas. Nós não vamos nos bastar naquilo que, naquilo que foi realizado por esse governo. Nós vamos ter que aprofundar, criar novos mecanismos de mobilidade, né, e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população de uma forma geral. Tá? Não sei se atendia a sua expectativa, mas é essa a forma que eu vejo. Edson, deixa eu só concluir, que eu acabei não respondendo, embora eu tenha olhado para você, acabei só respondendo a outra pergunta. Olhou para lá e tirou lá. Deixa eu só complementar, eu acho que você foi bem, mas só para não ficar a ideia de que eu não respondi. Complementando, eu concordo com o Edson, só dando 2 exemplos. Primeiro, aqui no Rio, nós licenciamos grandes projetos e grandes obras com muito rigor. Um deles foi o Comperge, né, a maior licença ambiental da América Latina, né, o complexo petroquímico da Petrobras em Itaboraí. Não vai jogar uma gota de poluição na Baía de Guanabara, não vai arrancar um pé de mangue do manguezal de Guapimirim, vai plantar 4 milhões de árvores, vai criar milhares e milhares de empregos. Quero dizer que, por exemplo, engenheiros, químicos e várias outras profissões, advogados especializados na área, administradores, nós, todas as faculdades públicas e privadas, não vão formar, se somar Arco Metropolitano, Polo Siderúrgico, Comperge, Porto Maravilha, toda a reforma da área portuária. O Rio de Janeiro vai importar profissionais formados de nível superior. Importar. Isso não significa que o pessoal da faculdade tem que dar mole, não, tem que se esforçar, sair bem, ralar, estudar, se aprimorar, porque sempre vai ter uma disputa no mercado. Mas as ofertas de trabalho vão ser muito, muito grandes nessa área. Outra coisa, uma das coisas da classe média, se engarrafa, perde horas no trânsito. Hoje em dia, tem gente querendo fazer o 2º andar do Rebouças, furar, né, os morros para fazer. E o carro, na hora do rush, anda 8 km por hora, que é menos do que o cavalo e a bicicleta. Então, o PAC 2 tem muita questão de mobilidade, tem muita questão de metrô, tem muita questão de trem, né? Outra coisa, não adianta você imaginar que a classe média está bem cercada de violência, cercada de miséria, quer dizer, ninguém é feliz sozinho. Eu acho que quando você pacifica uma comunidade, quando você dá trabalho para as pessoas, imagina se andar na rua, cada um ou com a mão estendida para pedir algum, ou com um revólver estendido para captar algum compulsoriamente. Eu acho que melhora a vida das pessoas quando você não vive cercado num mar de pobreza, né, de desoportunidade, de desigualdade. É claro que alguma melhoria do setor baixo, quando chega no nível de uma classe média, acaba indiretamente afetando. Por exemplo, eu vivi muitos anos exilado, vivi na França, me doutorei na França. Lá, a classe média francesa não tinha empregado todos os dias em casa, porque o nível de salário, né, tinha alguns dias da semana. Mesmo os engenheiros, né, diretores, etc., faziam seu café lá e uma diarista vinha tantas vezes por semana para fazer. Aqui no Brasil, a disparidade era tão grande, ou seja, o salário de um empregado era uma coisa tão barbaramente baixo que uma classe média podia ter uma empregada, uma passadeira, uma isso, uma aquilo, etc., porque era tudo, quer dizer, era uma disparidade muito grande. Quando esses salários aumentam um tantinho assim, não é nenhuma maravilha, mas já sai na linha da pobreza absoluta, é claro que alguns confortos que a classe média tinha, baseada no fato de um trabalho quase que muito, muito barato, obriga as pessoas a terem também algumas preocupações em relação a isso. Agora, eu acho que, sobretudo o desenvolvimento tecnológico, vai dar essa outra ponte que você está dizendo. Eu acho que a grande fronteira é o Brasil ser um produtor de tecnologia limpa,
tecnologia de baixo carbono, tecnologia avançadíssima, aí sim, incorporando valor, gerando oportunidade. Todos os países que deram um grande salto investiram pesadamente na ciência e tecnologia. Isso faz com que realmente você crie uma escala superior para as pessoas mostrarem o seu valor. Nós gostaríamos de pedir mais 2 perguntas, e a gente faz em bloco essas 2 perguntas, e a gente termina com elas, e, ao mesmo tempo, tanto o Dr. Edson quanto o Dr. Carlos farão, no final dos questionamentos, as suas considerações finais, por conta realmente do adiantado da hora, senão nós vamos prejudicar o segundo tempo das aulas dos nossos alunos. Quem gostaria de fazer a pergunta? Então, essas 3 últimas perguntas a gente faz, por favor. E você pode perguntar para quem você quiser. Na verdade, boa noite para todos, boa noite à mesa. Na verdade, não é uma pergunta, na verdade é uma reflexão sobre o debate aqui, né? Porque foi colocado questões que eu vivo, é o cotidiano. Eu não moro na Zona Sul, não moro na Barra da Tijuca, porém conheço a Zona Sul, Barra da Tijuca, mas ontem eu estava, de manhã, escrevi no meu blog uma reflexão sobre o debate, acho que é a cara do debate. Estamos em época de eleição, e você já parou para pensar em quem irá votar? Sim, temos que decidir o melhor para o Brasil. E ainda colocarmos nosso futuro na mão de pessoas que prometem e não cumprem. A nossa história nos mostra que o Brasil tem as ferramentas necessárias para ser um país de primeiro mundo. Estamos vivendo um momento único em toda a nossa história. Por essas transformações vieram os 2 mais importantes eventos esportivos do mundo, a Copa e os Jogos Olímpicos. Só que não para por aí. O faturamento com esses eventos irão trazer para o Brasil milhões de dólares e até euros, que irão rechear os cofres públicos. Claro que os gastos do governo também serão na casa dos milhões. A única diferença está na qualidade de vida, que irá melhorar. A questão é, melhorar para quem? Pelo que eu sei, os Jogos Olímpicos acontecerão no Rio de Janeiro e, para ser mais exato, em bairros considerados nobres, Barra, Lagoa, Copacabana, Flamengo, Botafogo, etc. Muito bom, para quem mora por lá, é claro. A pergunta é o seguinte: e a classe que mantém esse país em crescimento, que não tem metrô de qualidade, trem especial, ônibus novos, pistas asfaltadas, Copa Dor, Barra Dor, e por falar em Dor, me vem na lembrança aqueles trabalhadores, né, que acordam 5 horas da manhã e voltam 9 horas da noite, cansados, não do trabalho, mas da jornada empreendida para chegar no mesmo. As dificuldades são maiores do que esses governantes, desculpe a palavra, possam imaginar. A resposta é o seguinte: eu fico pensando, por que não fazer obras na Zona Norte, Oeste, Baixada? A resposta é o seguinte: os gringos não gostam de pobreza. Claro que o interesse surge da minoria que controla a maioria. Afinal, os deputados, senadores, ex-presidentes moram em bairros nobres. Fico indignado com tanta vergonha e falta de respeito com pessoas que deveriam receber as honras por fazer parte das conquistas desse país, e não os estrangeiros, que são recebidos com champanhe e caviar, enquanto trabalhadores levam 16 horas para ganhar R$ 538,15, que é o valor do salário mínimo, que é exatamente o preço de uma boa garrafa de champanhe consumida por eles. Como dizia meu pai, estou cansado de ser enganado.